iPhone não, né? Olá, amigos, estamos aqui com grata satisfação. Peraí, Patrícia, deixa eu te acomodar, vá agora. Pô, menina, tu tá afobada, viu? Vá. Nunca me abençoe com um suplício tão rápido assim, vá. Olá, meus amigos, estamos aqui reunidos com grata satisfação para o Raciocínios Espíritas. Essa é uma tertúlia iluminativa, assaz especial. Nós vamos abordar os laços familiares à luz do Espiritismo e algumas visões de convívios, de relacionamentos, de vínculos nesse jaez. Então, nós pretendemos aqui falar sobre celibato, casamento, sobre o desenvolvimento de virtudes nesses relacionamentos e também sobre poliamor. E para começar, queremos nos lembrar de uma célebre questão em O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, questão 873. Kardec pergunta à espiritualidade: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Espiritualidade que o assiste e redargue a recrudescência do egoísmo. Então, meus amigos, já cedendo a palavra para vocês, nós temos que, através desses convívios, dos relacionamentos, nós vamos nos entendendo, projetando os nossos conteúdos internos, entendendo o que se passa conosco e construindo vivências. E com isso nós vamos amadurecendo virtudes e tentando nos despojar de vícios. Mas a convivência ela não é fácil. Em geral, os laços familiares estão recheados de antipatias anteriores, de necessidades de reparação. Então nós nos magoamos, nós também ofendemos o outro, mesmo que não queiramos. Então não é algo fácil. Como que nós podemos transformar os laços familiares, né, como essa santa oportunidade de acrisolamento sem enfraquecê-los, né? Como que a gente pode aproveitar essa oportunidade sem nos isolar, sem fugir do próprio convívio? Interessante perceber que, como foi proposto pelos espíritos, há uma necessidade do relacionamento. Ou seja, o indivíduo vai se identificando, vai se relacionando com o mundo à medida que se relacione com o outro. Ou seja, é um instrumento necessário, portanto, o estabelecimento de laços familiares, laços amigáveis, fraternos, profissionais, com uma medida de transformação da própria criatura. Não somente em uma análise espiritual ou espiritualista, mas numa análise sociológica. O homem só é homem porque se identifica com a comunidade, com aquela proposição do organismo social. Daí, então, nós dizemos que o homem é um ser eminentemente gregário, porque nasce numa grei e dentro dessa grei ele se identifica, dentro dessa comunidade ele se identifica. Ou seja, esse homem como fruto de uma expressão social. Daí também os desdobramentos oriundos a partir da Revolução Francesa, desse ideal de transformação, de dignificação dos cidadãos, da conjuntura que efervescente agora moldava um novo organismo social, facultando que os pensadores da época pudessem fazer análises concernentes a esse organismo social fervilhante e que facultaria que o indivíduo também se percebesse no mundo. Estar no mundo é se perceber no outro também. Então essa relação é muito importante e, é claro, é suscitada por Kardec quando dessa indagação inicial, ou seja, dessa conjugação da lei de sociedade, desses esforços iniciais.
A lei de sociedade, compondo a terceira parte do Livro dos Espíritos, explica que o vínculo, a necessidade do vínculo social faz parte de uma programação da própria lei divina, ou está embutida na própria lei cósmica, o que significa dizer que está embutido no progresso uma outra lei da própria lei divino-natural, o desdobramento de uma única lei, que é a lei divino-natural, exige os vínculos sociais. Como foi colocado aqui agora há pouco, a necessidade da interação e do compartilhamento nas relações sociais, de um modo geral, é indispensável para o progresso intelectual, em parte, e progresso moral. Por que dizemos progresso intelectual? Porque, de um modo geral, o indivíduo pode aprimorar-se intelectualmente sem necessariamente estar interagindo, embora na interação ele também ganha muito, ele também acaba avançando muito, progredindo. Mas eu concedo o ensejo de alguém poder crescer no autodidatismo, né, nas buscas pessoais. Mas do ponto de vista moral, é indispensável a interação com o outro. Ainda que eu evolua e cresça em parte em buscas interiores, na chamada interiorização tão cara, por exemplo, do mundo oriental, a meditação, o silêncio interior, as buscas pessoais, que também fazem parte desse progresso, porque não são separados, né? A meditação, o recolhimento, mas isso é apenas parte do processo. O processo de desenvolvimento moral não é conseguido senão com um conjunto de elementos que envolve também a interação com os outros. Não foi por outra razão que na nota do item 774 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec aborda a questão dos laços sociais, ele vai dizer que os laços sociais são indispensáveis ao progresso. E mais adiante ele vai dizer que os laços familiares fortalecem esses laços sociais. Num silogismo, né, lógico, né, numa dedução lógica, se os laços sociais fomentam o progresso e os laços de família fomentam ou fortalecem os laços sociais, os laços de família, como diz Emmanuel, o Consolador, seria, digamos assim, a base para os laços sociais mais abrangentes de um modo geral. Por quê? Por causa daquele conceito que a gente já conhece em espiritismo, que é os laços de família são os ensaios dos laços sociais mais abrangentes que o espírito vai ter na vida social, na vida humana, na vida de um modo geral. Os laços sociais impõem um aspecto biológico, os laços familiares, perdão, impõem um aspecto biológico da consanguinidade e algumas tarefas que dizem respeito às exigências sociais, né? Eu me refiro aqui aos enquadres que me impõem os compromissos e deveres para com a família, né? O que me faz com que eu tenha com aqueles que são os meus determinados deveres, obrigações e também direitos, que de alguma forma vão se manifestar também na vida social de maneira mais externa, onde há algumas opções, né? Por exemplo, é aquilo que a gente diz popularmente, né? A vida familiar tem um certo caráter compulsório, mas a vida social e de amizade eu escolho os amigos que eu quero ter e assim por diante, né? O que de alguma forma me diz que eu vou funcionar e eu vou projetar-me também na vida social mais abrangente de uma forma como eu funciono na minha vida íntima, na minha vida familiar. Só para concluir esse meu comentário inicial, o que eu quero dizer é que nas relações eu coloco muito daquilo que eu sou intimamente, né? Ou pelo menos eu manifesto um recorte daquilo que eu sou muito no meu mundo íntimo, na relação com o outro. Não é à toa, Robson, que nas áreas terapêuticas, né, nas áreas das abordagens terapêuticas, e aí em que pese qualquer tipo de teoria da psicanálise freudiana, a teoria cognitivo-comportamental, todas elas dizem que a relação que se estabelece de terapeuta para paciente é uma miniatura daquilo que o paciente é fora, né? E em alguns momentos os profissionais da área, e você que é profissional que tem experiência nisso sabe, utilizam muitas vezes a forma como o sujeito está se relacionando com o terapeuta como recorte, né? E como uma espécie de vivência prática daquilo que ele, em alguns momentos, responde e reage na vida familiar, na vida cotidiana, porque a gente sempre está se revelando na forma como a gente se relaciona com os outros, né? E é claro, as relações mais íntimas revelam mais. Sempre revelam mais, né? Revelam tanto o outro mais, como revelam a nós mesmos também mais na vida íntima de relação, porque colocam para fora as grandes virtudes e os grandes
as grandes imperfeições que precisam ser corrigidas, né? Então é interessante isso porque dos ensinamentos básicos e mais importantes do Evangelho de Jesus e que passa às vezes despercebido é a convivência. Porque se você for ver a própria volta de Jesus na sua ressurreição para estar com os discípulos é uma lição de convivência, porque se diz normalmente que a lição do perdão é o final de Jesus no corpo. Mas ele quis dizer no retorno a Emaús, principalmente, que a convivência é um desafio que vai além do perdão. Porque eu posso perdoar e não querer conviver, né? Eu posso não devolver o mal e não querer conviver. A convivência é mais desafiante, porque a convivência tem a ver com esses atritos que dizem respeito. E é claro, como o escopo do tema aqui também toca nas relações familiares, as relações familiares trabalham muito o indivíduo porque jogam para fora as questões mais urgentes e mais caras que às vezes passa despercebida em uma relação mais superficial, uma relação mais social, mas com uma certa distância regulamentar, né? Nós precisamos desses dois espaços para a interação. Nós precisamos do espaço exterior e nós precisamos do espaço interior da família. Lá fora, nós nos distanciamos de nós mesmos. Nós somos elegantes, nós somos educados. Por favor, sente-se aqui. Mas quando a gente chega em casa, quem mandou você sentar num lugar que você sabe que é meu, né? Então saia daí que esse lugar é meu. Então é dessa forma que a gente vai se conhecendo. Lá fora, nós nos adaptamos e produzimos uma neurose, na verdade, porque precisamos ser aceitos. Então, lá fora, eu sou não quem eu sou verdadeiramente, mas eu sou aquele que o outro me aceite. Então, eu caminho me despedaçando, né, deixando um rastro de pedaços de mim, porque enquanto eu me aproximo do outro, eu vou idealizando o que é que ele espera de mim, o que é que ele quer ouvir de mim, que tipo de pessoa ele quer que eu seja, e vou me jogando aos pedaços, e me reconstruo em casa. Costumo ouvir que diz assim que nós nos exacerbamos próximos daquele que julgamos ser amados, ou esperamos que aquele que nos ama nos aceite do jeito que nós somos. Então, alguém disse até assim, poxa, a sua voz é calma, passa uma tranquilidade, eu vou convidá-los para ir lá em casa para perguntar se realmente lá eu sou desse jeito, né? Mas é assim que a gente se constrói, é assim que a gente se aperfeiçoa, é assim que a gente se transforma. E nós precisamos literalmente desses dois espaços, dessas duas famílias, né? Nós precisamos nos idealizarmos como pessoas cada vez melhores, trabalhando a empatia para não idealizarmos aquilo que o outro espera que a gente seja, mas que a gente seja capaz de perceber a dor do outro ou a necessidade do outro. E precisamos do ambiente familiar também para que a gente possa se rebelar, se revelar. Quando dizem que santo de casa não faz milagre, é exatamente por isso, porque em casa a gente se revela, né? O nosso inconsciente aflora. Então as pessoas vão dizer, poxa, mas quem é você para me dizer para perdoar? Quem é você para me dizer que eu devo amar, né? Se você não é essa pessoa plena como você quer que eu seja. Então, é por isso que santo de casa não faz milagre, porque nós convivemos na família com as pessoas por mais tempo. E toda convivência por muito tempo produz um detalhe, uma coisinha básica, intimidade. E quando a gente produz intimidade, o nosso inconsciente se revela, o nosso verdadeiro eu sai, né, de dentro de nós, das nossas sombras. E nós precisamos aproveitar para enxergar esse verdadeiro eu dentro do seio da família e com coragem, com seriedade, se trabalhar com o propósito de se tornar pessoas melhores, para que lá fora a gente não faça muito esforço no trânsito das nossas personas, né? Do profissional para o amigo, para o companheiro, que a gente não precise fazer muito esforço para representar os papéis que a sociedade espera da gente. Muito bem. Bom, então, como nós vimos que os laços familiares são esse laboratório, que dentro da família a gente tem uma espécie de maquete daquilo que a gente vai encontrar na humanidade, né?
nós vimos que então nós somos arrastados por uma espécie de tropismo, né? Como Joana de Ângeles vai falar em uma de suas obras. Tropismo do amor. O amor é o nosso móvel de ascensão e também é o produto do nosso acrisolamento e da nossa evolução. Muito bem. Então, isso significa necessariamente que nós precisamos da família para poder desenvolvermos esse esforço de ascensão, porque assim for, então as pessoas que optam, por exemplo, pelo celibato, né, que elas decidem não se consociar, não formar a sua própria família, elas têm uma grande dificuldade e um grande risco. Quando elas se internam na sua própria individualidade, elas não têm essa oportunidade de, nos laços familiares que ela própria vai conceber, conviver com o outro, ela pode, teoricamente, estar perdendo uma grande oportunidade de evoluir. Então, a pergunta que eu me faço é: quais são os cuidados, quais são os desafios, como um celibatário ele pode, uma vez feita essa sua opção, mesmo assim aproveitar a oportunidade de, nos vínculos que ele estabelece, evoluir, né? É como se ele ousasse, mantendo os vínculos familiares que ele já tem, por exemplo, o vínculo de pai e de mãe, ele ousasse já partir para fora e já tentar ensaiar do lado de fora, né, na humanidade, expandindo esses afetos para a fraternidade, aquilo que ele faria em casa. Mas nós já estamos num patamar evolutivo em que isso pode ser possível? Etimologicamente, celibato emana do latim, né, caelibatus ou celibatus, e significa não casado. Então, inicialmente, é interessante nós percebermos o desdobramento da língua. Celibato, então, significa essa dissociação do casamento, dessa vinculação. Ao mesmo tempo, desejaríamos aqui fazer emergir a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira, quando ele diz que aqueles que não podem se abster, melhor que se casem. Não é? Há aqueles que não conseguem ter essa vivência, melhor que se casem, a fim de não se deixarem abrasar. Ou seja, há um conteúdo aí que nós não podemos dispensar, principalmente quando se fala em laços de família, essa vinculação celibatária, desse abrasamento das paixões, ou seja, dessa tentativa de encobrir algo que está na própria criatura. Ao mesmo tempo que, não estando casado, o indivíduo, portanto celibatário, poderia também conviver bem, poderia também ter uma boa relação com os demais. O fato é que necessariamente é necessário que o indivíduo promova, como você mesmo colocou, Paty, esse tropismo em direção ao amor, ou esse deotropismo, que também Joana de Ângeles se utiliza como uma forma de busca dessa vinculação paterna, essa paternidade divina em nós, como um mecanismo de promoção do autoencontro, do autoconhecimento, deslindando-nos caracteres perturbadores, que podem estar nos indivíduos celibatários ou não celibatários. Então não é propriamente essa constituição celibatarista ou não celibatarista que iria fazer com que o indivíduo avançasse. Porque, como bem expõem os espíritos, ainda em O Livro dos Espíritos, o celibato em si mesmo não é meritório. Mas o tom que se dá ao celibato, no sentido da abstenção dos vícios, esse sim é que promove a modificação. É possível que, vivendo em família, sejamos celibatários. Celibatários do egoísmo, celibatários das iniquidades vinculadas às relações adúlteras, à promiscuidade, à lascívia. Então, é nesse sentido que devemos construir esse ideal de transformação íntima. E aqueles que optaram por uma vida celibatária, por uma vida de abstenção dessas potências vinculadas ao sexo, que consigam eles, efetivamente, se encontrando, libertar-se a pouco e pouco desses conteúdos perturbadores que estão em nossa matriz, fruto de nossa imprevidência, de nossa imperfeição. Então, aqueles
que conseguem, ótimo, isso é importante. Talvez seja necessário para aquela criatura. Mas como Paulo colocou, é necessário também que se perceba a sua limitação. Não faça um esforço ingente, neurotizante, capaz de facultar até mesmo um atraso espiritual. Porque não estando o indivíduo preparado àquele cometimento, o faz e mais se perturba, e mais se complica. Então, a necessidade está nesse despertamento íntimo. E a partir desse despertar, a opção pelo celibato ou por uma vida conjugal, uma vida relacional. Eu penso que mais importante do que a escolha que fazemos é o que fazemos com essa escolha. Muitas vezes é necessário, isso depende do nosso grau evolutivo, passarmos pelo celibatário. Em outras vezes nós precisamos realmente nos unirmos a uma família. Alguns processos precisam acontecer para a elaboração do espírito. E todos eles apresentam uma propriedade. O que eu faço do celibato é o que importa, na verdade, né? Muitas vezes a gente está em família e destrói a família. A família tem também uma propriedade de produzir neuroses, né? Nós vimos hoje muitas crianças já entrando num processo terapêutico muito cedo, por força das pressões familiares. As famílias escolhem aquilo que a criança deve ser, o adulto que os pais querem que ela seja. Então, esses pais, muitas vezes, não estão preparados, mas tem um processo de reparação que precisa acontecer. É preciso, muitas vezes, que aquela família nasça de uma maneira contemporânea, ao mesmo tempo, para algumas reparações. Estando plenamente preparado para o exercício de uma família, ou não. Muitas vezes também o celibato tem um papel de produzir uma introspecção, um questionamento sobre si mesmo, né? Do indivíduo, do uno. O que eu faço? Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito? Alguém disse assim, isso é uma história de Chico Xavier, que, poxa, o meu marido é uma pessoa fantástica, o único defeito dele é não ser espírita. Olha, não pede para ele ser espírita, deixa como está. Né? Então o celibato é da mesma forma, né? Se ele faz uma boa caminhada trabalhando consigo mesmo, com o indivíduo, aproveitando todas as oportunidades que o celibato pode lhe oferecer na construção do seu eu positivo. O que importa é o que a gente faz com a condição que a gente escolhe. O tema celibato é um tema muito espinhoso porque faz associação com a prática das tradições religiosas convencionais que nem sempre foram opções muito adequadas em termos de vida celibatária e vida de castidade, né, abstinência sexual. Via de regra, quando a gente fala em celibato, já se suscita uma espécie de preconceito e de resistência por conta dessa tradição religiosa, dentro da qual muitos indivíduos foram empurrados, inclusive, sem nenhuma vocação religiosa, sem nenhum temperamento, inclusive. Temperamento, né? Porque quando a gente fala em celibato, eu acredito muito mais em uma conexão com forma de lidar com a sexualidade do que necessariamente vínculo social ou não, convivência ou não. Porque a convivência é do indivíduo. O indivíduo pode estar dentro da família e pode se isolar. E pode não ter relacionamentos, né? Pode não interagir. Constituir uma família biológica e não ter interação, né? Está ferindo a lei de sociedade. Eu acho que celibato muitas vezes envolve ideais e opções de vida, né? Que dizem respeito à vida sexual, e Emmanuel, na obra Vida e Sexo, quando examina essa questão, ele inclusive elucida isso, né? Desde aqueles indivíduos que vêm numa vida de abstinência e de castidade por algum impedimento, resultado de provas do passado e expiações, né? Eu digo até em relação a patologias específicas que os fazem incapazes de viver uma vida sexual. No passado, como não havia muita compreensão a esse respeito, as pessoas se casavam e conheciam-se na lua de mel, e em algumas delas ficavam para a vida inteira numa vida de castidade compulsória, porque o outro era impedido de viver a vida sexual, de exercitar. Estou falando em impotência masculina, né? De impossibilidade feminina de viver a vida sexual plena.
E aquilo afetava a vida de relação porque os laços eram indissolúveis, não havia divórcio, não havia separação. E eu acho, inclusive, uma prova muito pesada, porque a pessoa não optou por isso, né? A pessoa foi imposta num celibato compulsório, numa abstinência compulsória. Então, existem esses meandros, né? Dessa experiência, e Emmanuel vai dizer, há indivíduos que vêm com impedimentos para a vivência da sexualidade, que podem ser físicos ou psicológicos. Há tarefas específicas que a criatura vai abraçar aqui no mundo, que são impeditivas da vida matrimonial e da vida conjugal, né? O exemplo de Chico Xavier mais recente é um exemplo emblemático nesse sentido, né? Divaldo Franco também é um exemplo muito, muito emblemático nesse sentido, por conta de... Chico psicografava cerca de 14 horas, né? Chegava a psicografar 14 horas sem parar. Se você for contabilizar as horas que ele ficava na psicografia e no atendimento ao público, ele seria um pai de família ou uma pessoa que constitui família ausente e até irresponsável. Divaldo Franco, que passa mais da metade do ano dentro de avião, se ele se consociasse e constituísse uma família biológica, ele estaria, de alguma forma, negligenciando nesse sentido. Então, existem tarefas específicas, e aqui eu não estou entrando no mérito de evolução espiritual, né? Porque há espíritos também muito evoluídos que as suas tarefas não eram incompatíveis com a vida matrimonial. Isso é algo que não depende, né, irrelevante nesse sentido. Por outro lado, existe um preconceito com a vida celibatária, como se toda pessoa que optasse por celibato fosse uma pessoa, e aí há uma leitura freudiana nesse sentido, uma pessoa que tivesse recalque, uma pessoa que tivesse problemas, que eu acho que também é exagero. Não acho que seja por aí. Há pessoas que sinceramente optam por uma vida de castidade e que as suas opções são autênticas, são sinceras, por um ideal religioso, por um tipo de tarefa específica, né, por determinado tipo de visão de mundo, e até por uma educação sexual, né? Não necessariamente lesa a lei da sociedade. André colocou muito bem isso, fazendo referência, inclusive, ao Livro dos Espíritos, né, quando Kardec examina a questão. O fato do indivíduo não constituir família, ele não está necessariamente lesando a lei da sociedade nesse sentido, né? O recurso que a providência divina dá da convivência é indispensável para a pessoa evoluir. Seja na constituição de família biológica, seja nos vínculos que a pessoa estabelece de um modo geral. Se a pessoa estabelece vínculos evolutivos, no ou fora do celibato, ela está evoluindo, ela está crescendo. O recurso da constituição de família eu acho importante em certos aspectos, porque a vida de relação mais próxima tem determinado tipo de experiência, né, que dá grandes prazeres, como você falou, e dá grandes sofrimentos, né? Essa dicotomia gera neuroses, né, por conta dessa intimidade mesmo, porque potencializa os dois lados, né, na vida próxima, na vida íntima. Mas é um dos aspectos, não é todo, mas é um dos aspectos da experiência do espírito. Quanto mais íntima a relação, mais probabilidade de a gente se ferir, de a gente se magoar, né? Então, quase que assim, quase que um recurso que a providência divina nos enseja para que a gente possa não simplesmente bater a porta e fugir, né? E resistir, porque em alguns momentos, não que não possa também bater a porta e fugir, mas em via de regras, existem alguns impedimentos, alguns obstáculos maiores, né? Mas esse é um dos recursos, que se a criatura consegue desenvolver esses recursos de convivência para além dos liames consanguíneos, ela está também obedecendo à lei de sociedade, ela está também respeitando esse progresso. O outro aspecto da constituição de família diz respeito a determinados espíritos, quando a família constitui filhos, né, determinados espíritos que têm necessidade de conviver com aqueles seres ali, né, e que se corporificam por intermédio da fecundação e da reencarnação, que aí é um outro desdobramento dos laços familiares, né? A necessidade de determinados espíritos mergulharem na matéria e viverem o papel de filhos, né, que é essa outra experiência. Agora, é óbvio que a experiência celibatária, o espiritismo não tem sacerdócio organizado, não tem um celibato específico teológico, e que bom que não tenha, né, para não se estabelecer uma espécie de dogma específico, né, e nem de associação, porque a ideia do celibato, do ponto de vista da tradição religiosa convencional, ortodoxa, era a ideia de que o sexo é necessariamente pecado e um homem de Deus não praticava sexo,
e por isso era celibatário, né? Até uma piada e uma colocação engraçada nesse sentido, que era o que o André colocou aqui, né? Fazia voto de celibato, mas não de castidade, ou seja, casar não pode, o resto podia. Que era essa ideia medieval do celibato de aparência, né? Mas é interessante porque essa é a ideia do sexo pecaminoso, do sexo impuro, né? E de um homem que era de Deus teria que ser puro nesse sentido, né? Por outro lado, quando a gente vê, por exemplo, que a moralidade do indivíduo, o espiritismo é libertador nesse sentido, não está no uso, ou na ausência do uso do sexo que ele faça, mas a forma de moral que ele se permite. Se há celibatários, por exemplo, autênticos e verdadeiros e legítimos, né? A gente tem vários exemplos, inclusive do meio espírita, né? E fora também, na tradição religiosa. Quando eu me lembro de um Gandhi, por exemplo, que chegou a ser casado, depois optou pela experiência celibatária, com repercussão, inclusive, em relação à própria esposa. Eu acho muito, muito bacana e muito interessante isso, para não haver aquele preconceito de dizer, não, toda pessoa celibatária é uma pessoa que está em conflito e em fuga. Existem os indivíduos que estão em fuga, mas não necessariamente. E Emmanuel vai dizer assim, o lamentável, André comentou isso de maneira sutil, né? O lamentável é aqueles que vão em forma de fuga, sem solucionar as suas questões para o celibato, achando que implodindo o conflito deixa de existir, e aí a gente vê os lances, ele diz assim, a gente vê os lances lamentáveis na igreja de pedofilia, de abuso sexual, de transtornos que poderiam ser evitados numa vida matrimonial convencional, numa vida de relação convencional, sem essa fuga psicológica. Então a gente vê esses extremos, né? Porque a verdade que eu nem me programei para falar isso, mas a verdade é que é uma mensagem de Bezerra de Menezes para o Chico, que ele diz que a gente ainda não conhece totalmente a vida sexual. A gente não sabe ainda como lidar com algumas experiências, especialmente na fase de transição da puberdade para a vida adulta. A gente não tem ainda, né, mentalidade, né? E tem até uma colocação engraçada de Chico, que ele diz isso, né? Quem eram os professores de sexologia e de sexualidade para ensinar a gente a isso, se a gente ainda não tem autoridade moral nem para ensinar, né? Porque a gente ainda não tem ainda, a gente não sabe, ninguém sabe lidar. Divaldo certa vez falou isso, que na juventude ele experimentou, naquele período de puberdade, experimentou muitas inquietações, porque ele não sabia como lidar com a sexualidade. Ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe. São experiências difíceis, porque são atavismos muito fortes, né, que remontam à nossa evolução. E por isso, às vezes, os conflitos. E por isso, às vezes, o celibato, aí, de maneira negativa, que gerou até, aí Freud tinha razão, né, gerava até violência, né, o indivíduo não exercia a sexualidade e descarregava a sua abstinência, o seu recalque nos seus fiéis ou nos seus seguidores, né? Quando eu me lembro de Torquemada, era celibatário, mas era um inquisidor cruel, né? Talvez as chamas que ele ardia nas suas vítimas era a chama da sexualidade dentro dele, que ardia em labaredas, né? Quer dizer, um indivíduo que não conseguiu. E assim outros exemplos, né, que projetava. Os espíritos dizem o seguinte, em O Livro dos Espíritos. Eu não sei se eu vou ser fiel ao texto ipsilíteres, mas é mais ou menos assim. O celibato, por egoísmo, desagrada a Deus, e aí Kardec vai dizer, mas aqueles que não renunciam às alegrias da família, porque, convenhamos, também há alegrias da família, os vínculos, né? A renovação, o afeto dos filhos, a convivência no lar. E aí Kardec, aqueles que não renunciam à satisfação das alegrias da família para se devotarem a uma causa maior e a vínculos da família chamada universal, não evoluem com isso? E os espíritos disseram, isso é bem diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício em prol de algo caritativo é duplo mérito e o indivíduo avança. Emmanuel, talvez ratificando essa informação, vai dizer, aqueles que optam por um celibato autêntico vivenciam uma fome de afeto a vida inteira, porque não são criaturas insensíveis, a não ser aquelas que têm um bloqueio, né? Mas se não tem algum problema físico, emocional, psicológico, elas vivenciam a vida sexual dentro delas, né? A sensibilidade, e Emmanuel diz, correm muito mais risco, né? Porque são muito mais sensíveis, né? E tem essa fome de afeto. E essas criaturas, ao renunciarem às alegrias da família, ele retoma Kardec, ao renunciarem às alegrias da família e viverem essa renúncia,
se voltando para o bem comum, é claro que elas podem acelerar muito mais o seu progresso, elas podem evoluir muito nessa renúncia, nesse sacrifício pessoal, porque a gente fala do celibato como sendo episódios, mas assim, quando a gente vê, por exemplo, a vida de um São Francisco de Assis, né, a gente vê uma vida de um Divaldo Franco. Eu me lembro de uma colocação que o Divaldo Franco fez há anos, que nunca me esqueci, que ele dizia, apesar de toda a dedicação que ele tinha na Mansão do Caminho, em alguns momentos, quando ele chegava no seu quarto ali, fechava a porta, via uma angústia, né, uma sensação de um vazio muito grande. Ele atendeu multidões, mas ele fechava, vinha um mal-estar. Raul Teixeira comentou algo parecido nesse sentido, né, que ele sentia às vezes como se o teto caísse sobre a sua cabeça, né? Ele atendia as multidões, mas ao voltar ele sentia uma espécie de mal-estar, né? Que talvez seja essa... Divaldo comentou isso mais tarde quando ele psicografou Karma de Solidão, do livro Viver e Amar, que ele comentou isso, ele disse que era uma mensagem direcionada para ele, como todas as mensagens de Joana, e que servem por extensão para o público geral. Ele comentou que não era a falta de companhia, porque ele tem companhia, ele tem a satisfação, mas era a falta daquela alma com a qual ele se preencheria, né? A falta de uma companhia que talvez o entendesse, né? Muito mais do que a falta do sexo, era a falta daquela companhia que o entendesse, que o preenchesse, né? No conceito metafórico de Emmanuel da alma gêmea, né? Então, veja que são questões muito delicadas, né? Que envolve... Então, a gente vê, por exemplo, um Divaldo, um Chico, um Francisco de Assis, celibatários evoluindo. A gente vê o Bezerra de Menezes, que casou 2 vezes. Deveria ser muito sofredor para casar 2 vezes, mas, enfim. A gente vê Simão Pedro, apóstolo de Jesus, que foi casado, né? A gente vê Maria de Nazaré, Maria Santíssima, que talvez seja o máximo, Allan Kardec, que foi casado, e a gente vê um Gandhi, que optou por uma vida celibatária, a gente vê outros apóstolos do Senhor também com a vida celibatária, o próprio João Evangelista, né? Eu defendo a ideia que o celibato é muito mais uma opção pessoal da consciência individual, que diz respeito aos reflexos da forma como eu conduzo a minha vida sexual, do que necessariamente a ausência ou não de laços de família, porque a família biológica é apenas essa miniatura, esse laboratório, como Patrícia falou, o recurso que eu tenho de evolução. Eu posso ter esse recurso fora da família biológica? Eu posso, na convivência, ter inclusive desafios maiores, né? Atritos, dificuldades, onde não há a compensação da compreensão. Mas isso é muito delicado, porque eu também posso ter uma vida celibatária onde eu tenho uma distância regulamentar de todo mundo, eu não me incomodo com ninguém, e aí eu não tenho o preço a pagar das renúncias dentro da família, né? A gente vê, por exemplo, que os pais terrestres têm renúncias, né? Renúncias físicas, renúncias financeiras, renúncias de tempo, né? Renúncias materiais, né? E que eu posso optar por uma vida celibatária onde eu tenho uma vida socialmente um pouco superficial, onde eu acabo não me incomodando um pouco com a convivência mais próxima com ninguém. Também tem isso, né? E, por outro lado, eu não tenho nem despesa financeira, nem alteração física, no caso da mulher, porque tem algumas mulheres que optam por engravidar, optam por não engravidar porque não querem ter alteração física, não querem perder a forma física. O homem não quer ter despesa financeira com filho. E opta por uma vida celibatária nesse sentido, com uma certa distância regulamentar. E aí entra, inclusive, para as relações sexuais mais superficiais, né? Onde eu me satisfaço minhas necessidades sexuais, mas não tenho comprometimento, não tenho um vínculo, né? Perfeito. Então, nós vimos que o egoísmo ele faz parte da essência do indivíduo, seja ele celibatário, seja vivendo em família, né? O que importa é essa intenção interior, é esse móvel dele. E aí eu faço uma pergunta. Dr. Jorge Andréa, no seu livro Forças Sexuais da Alma, no capítulo 5º, quando ele vai falar de êxtase sexual, e aí ele começa a delinear como que é a formação dessa potência sexual. Emmanuel, na obra Vida e Sexo, ele já disse, né, que cada ser nasce com uma carga erótica. Todos nós, invariavelmente, nascidos, fomos sob o patrocínio do sexo, né? Então, o sexo, na verdade, é uma grande energia criadora. Quando uma pessoa opta pelo celibato, ela não pôs fim a essa fonte de energia criadora. Ela continua ali, no imo do ser, gerando vitalidade, mas esse ser optou por não vitalizar, por não direcionar essa fonte de energia criadora para essa finalidade reprodutiva, né? Ou do exercício do sexo que não seja com fim reprodutivo, mas pelo prazer. Então, a pergunta que eu faço é imperativo, portanto, para o celibatário
conduzir essa fonte de energia criadora para outro fim, e aí a gente entra no conceito do celibato por egoísmo ou celibato por abnegação. Essas grandes almas, né, que vocês citaram, como Gandhi, como o próprio Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Divaldo Franco, eles converteram todos esses anseios das suas próprias almas para um fim fraterno, para um ideal mais elevado, né? E a gente observa, por exemplo, os adolescentes que ainda estão no despertar dessas forças sexuais, eles, por haver um problema, né, uma limitação da própria sociedade de direcionar a educação moral no sexo, perturbarem-se, né? Embora essa necessidade de ter esses ideais, ela seja latente em todos os nós de indivíduos. Então, como optar, né? Como fazer essa opção que exige uma grande renúncia de si, né? Das felicidades, como o Flávio falou, dessas compensações que eu poderia ter dentro da família, como que eu posso me sentir feliz? Ou seja, não me tornar um celibatário misantropo, melancólico, acabrunhado, não ter inclusive um recalque, ser algo amargurado e converter isso num manancial de bênçãos, né? Interessante que no início nós dissemos que celibatário em si mesmo, na raiz etimológica, é aquele que é não casado. Ou seja, há uma vinculação com a abstenção sexual, com a prática sexual. Porém, há no indivíduo o aspecto da sexualidade. Essa pulsão do eros, essa pulsão sexual, que já foi também mote dos estudos freudianos e que faz parte de todos nós. Ou seja, essas energias fazem parte de nossas vidas, são indispensáveis. À medida que eu não as encaro, obviamente, surgem os processos recalcados, os processos reprimidos. E toda essa repressão, mais tarde, vai se desembocar em transtornos de variada ordem. Então, nesse sentido, é importante que essas energias sejam direcionadas, sejam drenadas a fins altruístas, a fins edificantes, a fins criativos. Costuma-se aventar, por exemplo, no sentido dessa utilização dessa boa energia, até mesmo nos vultos que Flávio trouxe, que você reforçou também, Patrícia. Porque esses indivíduos, não se utilizando dessas forças sexuais, conseguiram então projetar no mundo exterior aquilo que traziam no mundo íntimo. Então, essa força da vida, essa pulsão de Eros, nesse sentido, como essa força vinculadora da vida, fez com que eles tivessem mais entusiasmo, ou seja, o Deus em mim projetado para fora. O seu mundo íntimo, pleno, projetado para fora, em plenitude. Jorge Vale, num estudo acerca do celibato, faz consideração de que o indivíduo, ao adotar essa prática, esse comportamento de vida, deve buscar o equacionamento emocional, cognitivo, afetivo, a fim de que essa não seja uma escolha imposta, não seja fruto de um não enfrentamento íntimo, mas de uma opção plenamente racionalizada, plenamente passada pelo crivo dos sentimentos, ou seja, como uma força de abnegação, a fim de que ela não descambe para o egoísmo, para essa misantropia, esse enclausuramento, essa vida ascética, que é uma infringência direta à lei de sociedade, que faz um contraponto direto a essa proposição da identificação do indivíduo à medida que se relaciona com os demais. É necessário viajar para o íntimo sem esquecer o mundo exterior. É necessário conviver com o mundo sem esquecer as suas potências íntimas. A matriz, portanto, do celibato está posta no equilíbrio, nessa boa vivência, nessa convivência consigo e com a exterioridade, de maneira que possa conduzir essas energias da melhor maneira possível. Abnegação ou egoísmo? Acredito que a questão ela está exatamente na elaboração da escolha. Na medida em que o indivíduo está convicto dos seus propósitos,
ele não vai produzir frustrações, ele não vai produzir renúncias impostas, ele vai elaborar a sua escolha e vai traçar o seu caminho e fazer bem aquele papel a que ele se propõe. Mas na medida em que, por uma razão qualquer, e esse termo egoísmo é apenas uma das causas possíveis, né, do celibatário, mas existem outras razões patológicas, razões comportamentais, né, e outras tantas, e elas não propiciam o indivíduo, não lhe facultam a elaboração da sua escolha. E quando não há uma elaboração daquele propósito, a situação ela não fica bem resolvida e vai produzir consequências danosas e indesejáveis. A sexualidade ela é uma energia e quando ela é reprimida, ela não consegue ser contida e ela vai ser canalizada para qualquer outro tema, né? Ou seja, para um time de futebol, ou seja, para um partido político, e a gente vê fanatismos em todos os pontos, em todos os temas, em todos os assuntos. Isso pode ter uma origem, né, numa sexualidade um tanto quanto reprimida, não necessariamente ausente da vida, né, mas reprimida de alguma forma, uma falta de elaboração, e que faz com que essas energias sejam canalizadas de uma maneira enfática, violenta ou exacerbada para outros temas da vida. Mas a questão está na elaboração daquilo que eu escolho, no trabalho, na identificação com a causa. E se eu renuncio com um propósito compensatório, que por consequência vai me compensar, a vida flui tranquilamente. Mas na medida em que por uma força externa qualquer eu apenas renuncio, isso vai produzir os efeitos de uma renúncia, de uma frustração, vai acumular e vai explodir ou se expressar de uma forma indesejada mais adiante em algum momento da vida. O que é interessante pensar é que a força sexual é uma força muito poderosa. Não apenas na obra citada por Jorge André, que é uma obra riquíssima, a obra Forças Sexuais da Alma e algumas outras obras que Jorge André escreveu são obras de uma sofisticação intelectual, de uma produção, em que pese alguns trechos possam ser até discutidos e são discutíveis como qualquer obra, mas assim, em termos gerais, a abordagem que ele faz da força sexual, da libido, resgatando não apenas um pensamento freudiano, que coloca a libido como sendo a energia da vida, né? Como sendo esse impulso de criação, e Joana ela se apropria um pouco desse conceito para dizer que é criação, seja de formas físicas pela fecundação, pela reprodução, seja de formas espirituais, como é no caso da sublimação, né? Eu estou me referindo ao texto Sublimação das Forças Sexuais, ou da função sexual do livro O Despertar do Espírito, logo no final da obra. O que significa dizer, e mais uma vez citando Joana, que como essa energia exige movimentação, ela precisa ser movimentada de alguma forma. Seja movimentada no uso da sexualidade que gera... Eu achei muito bonito, Divaldo, recentemente num congresso, isso foi veiculado na internet, um congresso, se não me engano, nos Estados Unidos, ele dizer que... às vezes os indivíduos ficam até dentro de casa, por exemplo, até marido e mulher que são espíritas ficam aplicando passe a toda hora, faz evangelho, tem que aplicar passe um no outro. Ele diz assim, às vezes até na intimidade sexual existe um passe, quando o vínculo é feito de amor e há uma renovação e uma transmissão de energia positiva, porque há uma troca de hormônios psíquicos. André Luiz falava isso em Missionários da Luz. Hormônios psíquicos. Em vez de a gente ficar apenas no ritual de trocando passe um com o outro, às vezes de maneira até desmesurada, demasiada, afinal de contas, há momentos específicos para o passe, não estou contra o passe. Mas da mesma forma que a gente aciona essa força sexual para a chamada coabitação carnal, a gente aciona essa mesma energia para outras produções intelectuais, culturais, etc. Joana, ela coloca uma coisa que eu achei interessante no capítulo citado, que é o seguinte: mesmo um casal que não vive em abstinência sexual e que está exercitando o carinho e o afeto recíproco, está sublimando. Notem que os casais jovens que começam a vida sexual, normalmente começam uma vida sexual intensa. Muito comum um relato, né? No início, eu queria uma vida sexual toda hora, né? Os jovens costumam dizer isso. Ora bem, é a função sexual. Aos poucos,
se existe afeto verdadeiro, se não existe o desinteresse, porque a função sexual vai diminuindo e passa a ter desinteresse pelo outro, porque o outro é usado apenas como objeto. Mas se há afeto verdadeiro, aquela função sexual vai sendo redirecionada no aperto de mão, no carinho, no abraço, no afeto, no afago. Isso também é sublimação. Isso também é uma sublimação sexual. Não é uma sublimação como é o caso da castidade, que exige um esforço muito maior do indivíduo, um controle muito grande, né? Joana tem uma mensagem que ela especula que o espinho da carne de Paulo era a função sexual, porque ele era muito viril nesse sentido, né? Muito viril, e como perdeu a noiva querida, né? Por conta da sua própria precipitação, ele optou por uma vida celibatária e que exigiu dele um esforço muito grande nesse sentido, para canalizar inclusive as forças na oratória. Por isso ele era incansável. Por isso outras pessoas eram incansáveis. O próprio Chico Xavier, que eu citei aqui, 14 horas, a própria irmã Dulce, que era franzina e frágil, mas tinha uma energia incansável. Aquilo ali eram as forças sexuais, que nós também temos. E quando a utilizamos, quando não vivemos uma vida exclusivamente genital, seja na parceria sexual, seja não, quando nós as direcionamos, essa fonte de disposição é canalizada para aspectos culturais e espirituais relevantes, né? Então isso eu acho muito interessante, porque a gente ainda não consegue utilizar essas potencialidades que a gente traz em nosso mundo íntimo. Excelente. Então, a gente já caminhando para o final, o que a gente pensa é o seguinte: hoje, em nossas relações odiernas, a gente tem visto o desalinho pululando, principalmente nas relações quando a gente vai montar parceiros sexuais, né? Então, a gente se relaciona com as pessoas, tem essa introdução à sexualidade, e muitas vezes a gente se equivoca e vai trocando de parceiros até encontrar aquela pessoa com a qual a gente se compatibiliza e decide formar um lar. E hoje existe um conceito muito em voga, que é o conceito do poliamor, que consiste basicamente em você, em comum acordo com os parceiros, com as pessoas, você mantém aquele conúbio, né, mantém aquele convívio, mas é livre para que o amor se permeie entre todos, né? Esse conceito, de acordo com a doutrina espírita, é um tanto quanto controverso, porque nenhum livro dos Espíritos Allan Kardec já havia sido esclarecido com respeito de que onde há poligamia, na verdade há sensualidade e não verdadeiro amor, né? Quando ele vai falar sobre o casamento, e é o mesmo capítulo quando ele fala do celibato. Então, o que nós pensamos é o seguinte: nesses casos, embora a gente fuja da ideia de criar dogmas ou de dar aconselhamentos sobre a vida alheia, porque cada um é senhor das suas próprias vidas, mas nesses casos, talvez seria mais adequado para o próprio equilíbrio do indivíduo a pessoa manter-se numa opção de não se consorciar até uma plena identificação por uma amizade que depois poderia se desdobrar num casamento para encontrar a sua alma afim, ou essa ideia de você trocar de parceiros e experimentar até encontrar essa compatibilidade realmente é algo que pode ser visto, né? É uma saída que pode ser interessante e que está em comum acordo, né, com a evolução do espírito. Interessante como você fez a exposição, Paty, porque efetivamente respeitando-se o livre-arbítrio e as opções de cada qual, Joana de Ângeles, na obra da série psicológica, fazendo um recorte acerca dessa lei de sociedade, mais precisamente desses laços de família, das uniões conjugais, dirá que a monogamia é um avanço, é um instrumento progressista da sociedade, justamente por fortalecer o elan dessa miniatura que é da própria sociedade. À medida que nós fomos avançando na senda do progresso, é claro, muitos desregramentos surgiram. E essa necessidade de se relacionar de maneira amorosa e, por vezes, apregoada ou dita como sendo de poliamor, é, em verdade, um afã de se relacionar sexualmente.
seria uma revivescência de práticas primitivas, quando na reclusão dos castelos os indivíduos se davam às orgias, às práticas mais esdrúxulas. Mais tarde, a moral vitoriana apregou tudo era possível, desde que não fosse do conhecimento público. E atualmente essas práticas veiculadas tomam posse de uma novidade. E então nós cedemos a esses apelos mais instintivos como uma forma de minimizar a dor do desgaste para consigo mesmo através da vaidade da novidade. Ou seja, o indivíduo não conseguindo se planificar, se equacionar intimamente, busca a relação com o outro. E esse outro não preenchendo determinada área faz com que esse mesmo relacionamento agora se torne mais liberal, abrindo espaço para uma convivência que por vezes descamba para a promiscuidade. O que é muito grave, porque quando nós falamos em um aspecto não só aqui sob viés moralista, mas no aspecto também relacionado à área de saúde, há que se preocupar com a contenção dessa energia sexual, genital, desperdiçada, que mais tarde poderá dar aso, inclusive, para o surgimento de doenças sexualmente transmissíveis, por conta dessa liberalização, dessa falta de responsabilidade, de comprometimento do indivíduo para com seu parceiro, ou nesse caso, para com os parceiros, que são múltiplos, que se sucedem. E entramos então num carrossel, num torvelinho de emoções descompensadas e que não irá se esgotar até que o indivíduo se preencha. Através do seu equacionamento íntimo, através do seu processo de autoiluminação. Sucederão os parceiros sem que se suceda uma modificação do estágio consciencial dessa criatura. Esse é o viés mais importante. Mudarmos o patamar de nossas consciências no sentido de promovermos o nosso melhoramento independente das escolhas que tivermos, levando sempre em consideração que aquilo que fazemos para conosco e para com o próximo gerará consequências, tal como estatui a lei de causa e efeito. Quando Jesus diz buscai e achareis, dentre outras colocações que ele faz, isso nos induz a buscar fora de nós. E nós estamos sempre buscando fora de nós a solução dos nossos problemas, as razões das nossas angústias, ou as formas compensatórias do que me falta, e nós estamos buscando no outro. Eu vejo nisso, na verdade, o indivíduo, a sociedade perdida em sua própria busca, deixando de buscar dentro de si mesmo quem eu sou, né? Qual o sentido da minha vida, qual o meu propósito, na esperança de encontrar no outro o complemento daquilo que ele pensa que lhe falta, quando na verdade já está dentro dele, e basta somente autoconhecer-se e encontrar-se dentro de si. Mas estamos num processo, né? E a gente sabe que a natureza, ela se autoequilibra, ela se autoajusta, como o André falou. Quando a promiscuidade impera, a natureza ela se incumbe de ajeitar, né? Ela se incumbe de trazer de volta o equilíbrio. Quando a ciência não convence, a enfermidade, né? Os hospitais ensinam demais. Então, o indivíduo precisa, na verdade, entender que as suas complementações, o seu processo está dentro de si mesmo, não está no outro. Infelizmente, hoje a gente já percebe que as pessoas se vangloriam até, né, de algumas configurações com relação a relacionamentos. Existem várias modalidades, várias formas, várias nomenclaturas. E já existe até uma proposta separatista, digamos assim. As pessoas se agrupam dentro das suas próprias convicções, mas existe uma proposta de aquele que adota a monogamia, ele já é um objeto à parte da sociedade, ele já é colocado como se estivesse à margem desse
processo evolutivo nessa outra ótica. Mas eu vejo que a sociedade está perdida. Agora, o que renova a nossa esperança é que é uma questão cultural. E que, sendo cultural, tudo vai voltando ao seu eixo, né? Tem desvios, mas também tem os seus retornos. A experiência da poligamia, né, e Allan Kardec coloca isso de maneira clara, né, é um vestígio, como foi colocado aqui, um vestígio das nossas experiências anteriores. Sem nenhuma palavra de condenação, mas assim, ainda o ser humano periclita de um modo geral nessa dualidade, tentando vencer esses vestígios que de vez em quando ainda tentam puxar-nos para trás, né? Então, essas manifestações culturais do poliamor, que é uma roupagem moderna, uma roupagem atual, para outras manifestações que tiveram outros nomes, o ficar, né? Porque quando a gente fala em ficar, hoje atendendo o público adolescente, eu sei que tem um ficar, que é um ficar mais ingênuo, né? Que é do adolescente ou do pré-adolescente que dá um beijo em um e dá um beijo em outro em uma festa, até o ficar de realmente ficar uma noite com alguém com quem se conhece agora sexualmente e estabelece uma ligação e no mesmo dia estabelece uma ligação com outra pessoa sexual. Seria um tipo de palavra condenatória, mas assim, a ideia que a doutrina espírita faz em relação a isso não é que a pessoa não possa ter tentativas de conhecer outra pessoa sexualmente e afetivamente. Isso é válido. Acho que isso é do humano. Eu acho que há pessoas que talvez à medida de evitar, porque é mais consciente, talvez já tenha uma certa maturidade, evitar relações fortuitas e precipitadas para tentar, de alguma forma, crescer com isso, não optar por uma solidão de se torturar, de se punir, mas crescer com isso e se abrir a um relacionamento, quando o relacionamento tenha um envolvimento afetivo e não apenas físico, sensorial, eu acho válido. Por outro lado, eu não posso dar uma receita dessa para todo mundo, porque há pessoas que, por exemplo, têm outros temperamentos e outras constituições emocionais, né? Sexualidade é um tema muito complexo, é um tema muito delicado, muito, muito vasto. Por exemplo, a experiência celibatária, né? Voltando só um pouco aqui em um breve parêntese. Se a gente vê, por exemplo, eu conheço, e até na minha atividade profissional, eu conheço casais que essa vivência de um simples desnível de libido, de apetite sexual, já gera tanto problema, porque um tem pouca necessidade e pouco desejo, e às vezes até entra num período, não, agora eu não quero mais, não preciso mais de sexo. As mulheres às vezes têm isso muito no casamento, né? Agora eu estou numa vida religiosa, cheguei numa fase que não penso mais nisso. Via de regra, os homens se queixam mais, né, nos casais, né, que se configuram. Mas já ouvi o contrário acontecer, né? E às vezes o outro não tem condição. Eu vou falar uma coisa que não é exagero, é ao pé da letra mesmo, sem nenhum exagero. Eu já vi pessoas surtando por conta desse desnível sexual dentro da relação. Inclusive mulheres, já vi mulheres entrando em surtos que se assemelham à euforia do transtorno bipolar, por conta de não se sentirem atendidas sexualmente no matrimônio. E eu estou falando do matrimônio. Então eu não posso receitar, claro, para todo mundo, porque há pessoas que têm necessidades pessoais que envolve a vida de relação, mas eu acho que essa busca pode ser uma busca mais saudável, mais equilibrada. Uma busca onde eu não fique experimentando como se eu estivesse numa espécie de degustação gastronômica. Eu acho que esse é o cuidado, porque não que eu não possa, digamos assim, me descobrir sexualmente. Não é um sermão, nem é um discurso moralista. A preocupação maior, talvez, seja no seguinte: à medida que eu vou estabelecendo ligações com outras pessoas sexuais, eu não sei se as outras pessoas vão estabelecer ligações só sexuais comigo. E a depender do vínculo que a pessoa faça comigo, afetivo, eu posso gerar lesões na alma da pessoa. Ou seja, eu estou experimentando sexualmente as pessoas, mas será que as pessoas estão nesse mesmo clima? Será que nessas buscas alguém não pode se vincular emocionalmente a mim? E aí eu posso arcar com isso? Eu posso responder pelas consequências? E se eu vivencio essa experiência com alguém, vou adiante, mas a pessoa não consegue virar a página, não consegue ir adiante, fica ligada a mim emocionalmente. E se a pessoa morre? Se a pessoa se suicida? E se a pessoa deprime? Né? Se destrói? Então, eu tenho como arcar com aquilo?
Porque eu acho que é muito mais nesse sentido das lesões afetivas que eu gero, nesse poliamor, do que necessariamente ter ou não ter uma vida sexual ativa. Eu acho que isso é o de menos, né? Nesse sentido. A base da relação da família é a relação afetiva, é a relação conjugal, é a base, né? Por isso que talvez as nossas famílias ainda vivem tanto desafio, tanta falta de referência, por conta das relações conjugais afetivas não serem ainda maduras em grande parte da população, né? Agora, o interessante é assim, a ideia do poliamor, defendida por alguns, é o seguinte, que o amor é universal, que a gente pode amar várias pessoas. E eu concordo, né? Mas eu acho que o amor é universal no sentido de querer bem as pessoas, o que não significa dizer que eu preciso, em nome desse amor, compartilhar experiências sexuais com todo mundo. Porque o amor é universal, mas o desejo precisa ser exercitado em contextos equilibrados, específicos. Como dizia Chico Xavier em Pinga Fogo, o amor sempre foi livre, né? O amor livre do slogan do movimento hippie, né? O amor sempre foi livre, né? A sexualidade tem que ser direcionada com responsabilidade. Então, eu acho que tem um pouco disso daí, porque a colocação de Allan Kardec desse retorno primitivo é porque eu não duvido que haja amor em experiências sexuais imaturas e experiências fortuitas. É possível haver amor, mas é um amor sensorial, né? Eu acho que, às vezes, a fome de afeto nos faz buscar pelas vias da sensorialidade, né? Eu acho que Maria Madalena tinha fome de amor e buscou pelas vias sexuais essa fome de amor que Jesus entendeu. Jesus sabia que ali existia fome de amor, né? Existia muita carência de amor, só que ela estava buscando pelo lado errado, né? Pelo lado menos adequado. Então, eu acho que nesse poliamor há muita carência, há muita sede de amor, né? Mas uma busca que não se sacia. Então, é interessante pensar o seguinte, que todas as buscas são válidas, mas até que ponto eu não estou reforçando o meu lado apenas sensorial, dos apetites físicos, né? Nessas buscas que também entediam, que também saturam, né? Que também tem um limite biológico e até psicológico. Então, eu acho que se as relações, de um modo geral, são recursos evolutivos e as relações amorosas, afetivas, sexuais, são elos de ligação para empresas ou empreendimentos espirituais mais contundentes, no caso, por exemplo, a ligação sexual de um casal para o matrimônio, a vida familiar, a vida afetiva, ou seja, o sexo é aquele magnetismo que aproxima as almas, né? E que às vezes até sustenta as almas, até equilibra as almas, mas não é suficiente para manter um vínculo mais profundo, né? Então, se é um recurso para eu me desdobrar em ligações que não é do corpo, mas as ligações que são da alma, ligações que são do espírito, já que o amor é do espírito e não do corpo, do contrário, o ciclo reprodutivo dos animais seria o amor mais sofisticado, porque eles, pela reprodução, eles se buscam, né? Sem nem raciocinar, pelo cio, né? Pelos hormônios, né? Eu acho que isso é convite para amadurecimento dessas sensações, em busca de sensações e de sentimentos mais contundentes, mais sofisticados, né? Então, quando eu busco a experiência afetiva apenas pela sensação, eu estou me privando do resto. E estou ficando apenas naquele mecanismo sensorial mais básico. De uma forma bem amorosa e sem nenhum julgamento, é como se eu estivesse empobrecendo a minha experiência da lei de sociedade. Como se eu estivesse empobrecendo a minha vida social, né? Apenas ficando no limite daqueles impulsos, né? E daquelas sensações mais superficiais, mais de periferia. Eu acho que é mais ou menos nesse sentido que a gente deve considerar essas relações de poliamor, né? Que na verdade é mais polierotização do que poliamor, né? Porque o amor não necessita do ingrediente sexual para se manifestar. O amor vai além, né? Há sexo com amor e há amor sem sexo. O amor permeia tudo isso, mas vai além do sexo, né? E o sexo é apenas uma forma de exprimir afeto em determinado contexto, né? Vivendo a vida sexual ou na abstinência sexual, a gente tem sempre sexualidade.
E a sexualidade é esse magnetismo que aproxima as almas. No casamento, no celibato, a sexualidade está aproximando as almas, né? Porque, por exemplo, um Divaldo, eu vou citar os celibatários, um Divaldo, um Chico, tinha tanto carisma, era também da sexualidade, era a irradiação, porque a sexualidade não é a genitália, são as expressões psicológicas, né? Como é que eu uso isso, como é que eu direciono isso? Magnetismo, é contagiante. Então, por exemplo, um jovem desse que está no poliamor, se ele é colocado na casa espírita para aplicar paz, ele tem muita energia para dar paz. Porque é a mesma energia sexual que ele usa no poliamor, no barzinho, gastando energia de uma maneira talvez não tão funcional. O convite, né, de toda essa experiência, né, que move a libido, né, que trabalha a libido dos indivíduos, repetindo, no celibato, fora do celibato, na usança convencional do sexo ou de outra forma, a gente está trabalhando, na verdade, essas potências da alma, para os sentimentos de amor mais elevado, né, para a fusão mais contundente, que passa pelos atritos, que passa pelo... eu acho que o desafio, talvez, da abstinência sexual, Patrícia, nas relações do celibatário, diz respeito ao seguinte: como é que eu garanto os vínculos evolutivos que eu tenho sem aquela compulsória que a vida, por exemplo, familiar me exige, né? Porque na vida familiar eu tenho uma compulsória garantida pelo laço sexual que se estabeleceu no casal. Quando eu falo laço sexual, a rigor é mais do que isso, né? Como é que eu mantenho isso numa vida celibatária? Porque, por exemplo, o Divaldo, ele conseguiu, convivendo com filhos, né? Criando uma série de crianças que se tornaram depois cidadãos no futuro. Ele conseguiu fecundar, né? Usando a sua sexualidade de uma forma que ele fecundou obras espirituais, né? Uma fecundação psíquica, né? Ele conseguiu isso. E quando eu falo isso, eu não estou falando só de obras grandiosas, mas ele conseguiu a convivência. A convivência. E essa convivência gera aborrecimento, né? Como ele não tinha uma obrigatoriedade, ele podia, no primeiro aborrecimento, deixa para vocês aí, quem quer ser o presidente da instituição, vou cair fora. Porque existe uma autonomia maior que a própria lei me permite, né? Diferente de, por exemplo, eu abandonar a família e vem execução penal, vem pensão alimentícia, vem ação de alimentos, que eu tenho que garantir a vida da família que eu constituí, eu não posso fechar as portas, a própria legislação exige isso. Então, eu acho que esse é o desafio de constância e de estabilidade, né, das criaturas, para não ter uma vida celibatária também, como você fala, do poliamor. Eu não caso, mas eu tenho um poliamor, eu só tenho a parte do gozo, a parte do prazer sensorial, mas não tenho a outra parte, né? Que é essa parte que me exige me aprimorar, né? Me exige me trabalhar, né? Me exige, né, o tempo todo crescer, né? Então, quando Emmanuel diz assim, pensamento e vida, a sua família o reflexo, eu acho interessante isso, a família é o reflexo, os reflexos condicionados dos seus pensamentos, né? Ele diz isso no capítulo Família de Pensamento e Vida. É como se ele dissesse assim, pegue você, divida aí por 4, multiplique por 4, né? E depois faça a média, né? A média geral, né? E olhe para os seus familiares. É você, no espelho, né? Essa família pode ser biológica ou não, né? Mas, digamos assim, é o reflexo de mim mesmo nas relações que eu estabeleço. E acho que o desafio é justamente esse, né? É essa experiência que transmuta a força sexual mais instintiva, do instinto de reprodução, em reproduções mais, né, contundentes e mais sofisticadas.